Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seichonoye Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seichonoye na TV a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá! Bravo! Bravíssimo! Entre em cena o espetáculo da vida chamado Programa Seichonoye, um modo feliz de viver. Dia especial para o nosso programa. Hoje estreia um novo quadro. Num bate-papo super descontraído, mas altamente esclarecedor, os preletores Enio Masakihara, Heitor Miyazaki e Shinji Takahashi falam sobre como ocorre a cura metafísica. Na realidade, a doença ela tem duas grandes origens. Uma é a origem vertical, conforme está no livro A Verdade da Vida, volume 1, que é o primeiro da coleção, uma série da coleção A Verdade da Vida. E aqui o professor Masaru Taniguchi menciona que ela tem de origem vertical e origem horizontal. Seja você também o mantenedor do programa Seichonoye na TV. Acesse o site sni.org.br/SNITV ou pelos telefones 0800 770 2600 ou pelo 0 operadora 11 5074 4180 e transforme a sua vida e a de muitas pessoas através da sua doação. Muito obrigado. E agora com vocês, o novo quadro do programa Seichonoye. Numa conversa animada e cheia de pontos muito interessantes, veja como a Seichonoye explica a cura metafísica e como você pode se tornar uma pessoa cada vez mais saudável. O preletor Enio Masakihara recebe o preletor Heitor Miyazaki e o preletor Shinji Takahashi. Confira. Muito obrigado, é a Seichonoye trazendo alegria, felicidade e prosperidade para você. E a partir de hoje, o novo quadro aqui do programa da Seichonoye, esse modo feliz de viver, onde cada vez mais a Seichonoye perto de você, perto da sua família, perto dos seus amigos, para que então a Seichonoye possa fazer uma grande diferença para melhor na sua vida. Hoje aqui nesse programa especial, o professor Heitor Miyazaki. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, Anny. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado. E também aqui conosco hoje o professor Shinji Takahashi. Tudo bem, professor? Tudo bem, obrigado. Obrigado por ter vindo. Obrigado você pelo convite. Muito obrigado. Muito obrigado a você, que o programa de hoje seja muito especial na sua vida também e que a partir desse momento, então, todas as suas dúvidas sobre doenças, cura metafísica, possam estar fazendo parte, então, a partir de agora, no seu dia a dia. Professor, a Seichonoye nos ensina que a maioria das doenças, elas são provocadas não por vírus, micróbios simplesmente, mas principalmente pela mente. A maneira maneira errada de pensar, de falar, de agir. Como que se dá isso, professor? O que é uma doença mental? Na realidade, a doença ela tem duas grandes origens. Uma é a origem vertical, conforme está no livro A Verdade da Vida, volume 1, que é o primeiro da coleção, uma série da coleção A Verdade da Vida. E aqui o professor Masaru Taniguchi menciona que ela tem de origem vertical e origem horizontal. Dentro da origem vertical, ela pode ser uma doença que vem através dos antepassados, uma ilusão dos antepassados, isso vai transmitindo de pai para filho. Ou então, da própria pessoa, numa encarnação anterior, por ter feito alguma coisa, por ter passado por momentos difíceis, ou então por autopunição, ela vem trazendo uma série de doenças. Ou então pode ser de origem horizontal, que é projeção da mente, problemas psicossomáticos é um exemplo. Então, nesse caso, as pessoas que mantêm ódio dentro de si, esse ódio se materializa em forma de doença. Então, pode ser de origem vertical e de origem horizontal. Professor Shinji, sendo a maioria das doenças provocada pela mente,
Então, toda doença que se manifesta no corpo de uma pessoa, ela tem uma origem então mental? Inicialmente, a Seiichi Onoye nos ensina que doença não é criação de Deus. Porque Deus, através da sua infinita sabedoria, seu infinito amor, ele, na verdade, não criou doença. E se aquilo que não foi criado por Deus, na verdade, não tem existência verdadeira, então a doença significa que, como não foi criada por Deus, essa doença foi criada na verdade, pela mente do ser humano. E como foi criada pela mente do ser humano, então essa cura da doença que foi provocada pela mente do ser humano também vai ser provocada ou vai ser concretizada também através da cura mental. Então, mudando-se a postura mental, nós temos condições de mudar a doença, o estado de doença, o estado físico da pessoa. Então, o que na Seiichi Onoye nós dizemos, nós aprendemos, é que a maioria das doenças realmente é provocada pela postura mental da pessoa. Oi, professor Heitor, professor Cindy. Por exemplo, alguém que está em casa agora nos assistindo, tem um problema lá no coração, pedra nos rins, alguma coisa parecida. Fala, a doença não existe, mas eu estou sofrendo por uns problemas terríveis na minha vida. Por exemplo, se está com um problema no estômago, tem uma causa específica mental, então tal causa mental provoca como consequência doença no estômago? Sim, normalmente acontece isso. Eu estava na Argentina uma vez e veio um rapaz conversar comigo, um barbudo, com barbas, e ele me perguntou, né, eu falei, eu tenho um problema. Eu falei, por acaso é um problema estomacal? Ele falou, pelo rosto, da forma como ele se contraía, eu falei, e ficava fazendo certos movimentos, eu falei, você está com um problema estomacal, né? Ele falou assim, você guarda muito ressentimento, você fica guardando certos sentimentos de raiva, ódio e nervosismo, além de ficar com um espírito muito crítico, isso que gera problema estomacal. E geralmente com uma pessoa que está inferior, um pouco subalterna a ela. Então, pessoas que têm problemas intestinais, problemas estomacais e que passam por certas irritações com filhos, com sobrinhos, com empregados, dá problema de úlcera, gastrite e outras coisas mais. Mas isso é dentro do lado do psicossomático. Agora, dentro do lado da linha espiritual, existe algum antepassado que morreu, quando acontece isso, de um antepassado com um pai, a mãe, a avó, que faleceu com um problema semelhante, essas pessoas, recebendo a influência dessa pessoa que ainda está sofrendo no mundo espiritual, passam a ter a mesma doença. Nesse caso, é importante que nós façamos a leitura da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. Por quê? Porque a verdade liberta. Então, esses antepassados, passando a compreender a verdade, eles se curam no mundo espiritual, consequentemente, a pessoa que está recebendo essa vibração também fica curada. Muito obrigado, professor. Professor Cindy, sobre doenças metafísicas, a pessoa que está em casa agora, está lá com algum problema físico, foi no médico esses dias, o médico, por exemplo, disse, por causa disso. E como que fica essa pessoa em casa? Que o médico falou que ela está com um certo problema, e aí vem a ciência e fala que isso aí é projeção da mente. Como que ela acredita agora quem? No médico? Ou ela acredita agora que em uma outra coisa que ela, a princípio, está conhecendo hoje? Como trabalhar com a cabeça agora? Ai, meu Deus do céu, estou doente ou não estou doente? Ok. Toda doença, nós podemos afirmar categoricamente que a doença é provocada pela mente da pessoa. Isto por quê? Porque qualquer doença que seja, essa doença foi provocada de alguma forma e está apresentando um determinado sintoma. Através da mente, através do processo mental, da forma de nós encararmos a nossa vida, a nossa situação, então nós deixamos de fazer os tratamentos médicos. Agora, isso não quer dizer que a Seiichi Onoye é contra a medicina. A Seiichi Onoye admite o trabalho do médico, o trabalho maravilhoso dos médicos, mas nós, ao mesmo tempo, dizemos que quem cura, na verdade, não é o médico, e sim a força curativa que está dentro da própria pessoa. A postura mental dessa pessoa de início é, então, dizer, eu como filho de Deus, eu não estou doente. Exatamente. Ou eu sou saudável? Sim. Mesmo estando doente? Eu sou saudável, dentro de mim existe uma vida perfeita que consegue transcender perfeitamente esse estado doentio, essa postura mental que nós devemos ter.
Ok, muito obrigado, professor. Então, se você está com algum problema, meu amigo em casa, determine agora. Eu sou filho de Deus, eu sou saudável. Professor Heitor, o senhor falou que tem 2 tipos de doença. Uma vertical, outra horizontal, e a vertical que pode ser uma influência de algum ente querido ou não querido que foi para o mundo espiritual. Como saber se essa doença ela é produto da minha mente ou é uma influência de alguém lá que está no mundo espiritual? Normalmente, quando nós indagamos a pessoa, e na conversa a pessoa menciona como aconteceu um fato com a minha avó, que a vizinha, minha avó, minha mãe, orientou, isso faz muito tempo, já faz um caso que aconteceu há 50 anos, e minha vizinha, que era cliente do nosso empório, armazém que nós tínhamos, falou para minha mãe que ela estava com câncer, foi no médico e constatou que estava com câncer. E na conversa ela disse também que estava sonhando com o irmão. Aliás, a minha mãe que perguntou, você tem alguém na família que morreu com o mesmo problema? Ela falou, meu irmão morreu de câncer e ele aparece todos os dias nos meus sonhos. Então minha mãe já entendeu, isso ficou bem claro, que falou, olha, se ele está aparecendo em sonhos todos os dias, significa que ele está sofrendo no mundo espiritual, não sabe que morreu, não tem essa consciência que morreu, precisa compreender a verdade, então leia a Sutra Sagrada. Como naquele tempo não havia Sutra separado no livrinho, como tem hoje, e naquele tempo só havia um livro, A Verdade da Vida, aqui está, né? Hoje já está separado, inclusive com as 3 sutras, por isso que parece que é volumoso, mas não é, são 3 sutras. Então, havia um livro, A Verdade da Vida, volume 1, no final do livro havia a transcrição da sutra. Minha mãe emprestou o livro e falou, olha, você oferece essa leitura para o seu irmão durante um certo período. E ela começou a oferecer. E esse irmão não apareceu mais em sonhos. E aquele problema, quando ela foi no médico, já havia desaparecido. Mas aí teve uma dica, então, que havia uma possibilidade dessa doença ter vinda como influência do mundo lá. Mas e no caso da pessoa não manifestar, não sonhar, como que vai saber? Olha, eu estou doente, será que é lá de cima ou é uma mente errônea minha? Mas geralmente manifesta de uma forma ou através de insônia, através de problemas na nuca, através de um calafrio que a pessoa sente, através de sonhos. São várias dicas que vão mostrando que realmente ocorre isso, né? Então esses sintomas são essencialmente espiritual. Sabendo de antemão que há um antepassado que morreu com esse problema, nós orientamos sempre para que leia a Sutra, a Chuva de Néctar da Verdade. E o caso de psicossomático, a gente percebe realmente, às vezes pela própria forma da pessoa falar, que ela guarda mágoa, rancor, ressentimentos muito forte dentro dela, então basta perdoar essa pessoa que essa doença desaparece. Tá certo. Obrigado, professor. Professor Cid, alguém que está em casa agora nos assistindo, né? Ele tem um ente querido que está com uma série de problemas. Como uma pessoa pode ajudar o outro? Enfim, pelo que o senhor nos explicou, todos nós, entre aspas, somos doutores, né? Sabendo trabalhar com a mente, a gente pode curar a nós mesmos ou também o terceiros. Como que o senhor poderia dar um conselho para alguém? Olha, se seu irmão, se seu pai está doente, você deve proceder assim. Bom, em primeiro lugar, nós precisamos ensinar a verdade para esta pessoa. Qual é a verdade? A verdade de que dentro de nós existe uma força curativa. E, na verdade, o que geralmente acontece é que nós estamos esquecendo dessa força curativa e corremos somente atrás de coisas externas, que são o médico, o remédio, o hospital. Ao invés de fazer dessa forma, nós precisamos acreditar mais na força curativa que está no nosso interior. E essa força curativa é a que realmente procede à cura da pessoa. Se a pessoa contraiu alguma doença, isso significa que, de alguma forma, essa pessoa acabou atraindo essa doença. E acabou atraindo a doença justamente em função da postura mental que ela tinha no passado. Então, o importante é a pessoa fazer a correção dessa postura mental, ao invés de ficar preocupado com a doença, ao invés de ficar preocupado como é que eu vou fazer, como é que eu vou resolver essa situação, oriente essa pessoa a levar uma vida mais alegre, uma vida mais harmoniosa, uma vida mais saudável, que através dessa alegria, dessa harmonia, esse estado mental da pessoa de estar atraindo a doença acaba desaparecendo e onde existe alegria, onde existe harmonia, onde existe esse sentimento de amor, esta pessoa acaba eliminando a doença. O senhor falou em correção da postura mental. O que quer dizer isso, professor? Ao invés
de estar voltado o seu pensamento somente para o lado negativo, o lado da doença, o lado do problema, o lado da dívida, essas coisas aí, ao invés de pensar nessas coisas, vamos pensar em coisas mais alegres, mais agradáveis, mais felizes, aquilo que nos leva para a maior felicidade. Esse é o estado, o significado dessa correção da postura mental. Tá. Uma pessoa, por exemplo, que está sempre vendo pessoas doentes, há uma possibilidade de ser influenciado por isso, não tem? Sim. E como fazer nessa situação? Principalmente as pessoas que, por exemplo, trabalham no hospital e estão vendo somente os doentes, realmente vai ser bastante difícil esquecer que existe essa doença. Mas nós, na Seichonoye, dizemos que doença, na verdade, é um estado aparente, é um estado manifestado, e não o estado verdadeiro da própria pessoa. O estado verdadeiro da própria pessoa é a saúde, é a vida de Deus que está no seu interior e que está dando condições de viver de forma saudável, viver verdadeiramente feliz. Isto é o que nós precisamos estar, para esse lado é que nós precisamos estar com a nossa mente voltada, ao invés de ficar preocupado somente com aquilo que existe efetivamente à nossa frente. Tá certo. Professor Heitor, quando se fala em doenças hoje, parece que tem muitas pessoas hoje com diabetes. Parece que tem uma série de pessoas aí nesse mundo afora com problema de diabetes. Duas coisas. Primeiro, o senhor podia citar um relato de uma pessoa que se curou através do ensinamento da Seichonoye? E quais as causas que geram a diabetes na vida de uma pessoa? São várias, as causas não é somente uma, ela pode ser influência espiritual e pode ser psicossomática também. Dentro do estado mental, às vezes jovens têm problemas de diabetes devido ao conflito com os pais. Então, quando existe muita cobrança, muita pressão, isso gera um desequilíbrio emocional na pessoa e pode gerar diabetes. Muita cobrança também gera esse tipo de problemas. A cobrança do pai para com o filho? Muita pressão, muita cobrança. Aí a diabetes gera no filho ou no pai? No filho. No filho. Tá. Né? No pai pode dar problema estomacal devido à irritação que ele está passando. E no filho pode ter diabetes, né? Então ocorre também pessoas que passam a ter diabetes, e isso a grande maioria é por influência de antepassados. Mas no caso o senhor citou aí que o pai pressiona o filho, tem que estudar, tem que trabalhar, deixa de ser vagabundo, por exemplo. Aí o filho acaba pegando a diabetes. Mas qual é a explicação? Por que o pai pressiona o filho e o filho fica com diabetes, por exemplo? É porque justamente a forma que ele está educando não está correta. Ao invés de ele procurar aplicar a palavra de uma forma positiva, incentivar, elogiar, ele está forçando de uma forma, até usando palavras negativas e até muitas vezes xingando o filho. Isso faz com que ele aumente o complexo, vendo o filho como vagabundo, citando como preguiçoso, é aí que ele vai manifestar a preguiça. Se elogiar, falar, filho, você sempre foi um menino estudioso, papai confia em você, mamãe confia em você, e não ficar muito apegado, ele vai estudar por si só. Agora, quando fica cobrando, você tem que fazer, ele faz o contrário. Por quê? Porque o ser humano tem 5 desejos. Desejo de ser amado, ser elogiado, ser reconhecido, ser útil e ser livre. Então, aquele desejo de ser livre não está sendo respeitado. E, consequentemente, o filho age de forma contrária. Se for pressão assim, pode ser, por exemplo, de um cônjuge para com o outro também ou não? Também pode. Aliás, esse é um problema que gera certas doenças. No caso das mulheres, problema no útero, quando a mulher também fica com aquela pressão interna de querer moldar o marido, de fazer do seu jeito, ele rebate. Isso não existe, né, professor? Não, isso mulher querer moldar o homem. Não tem nenhum nominado no Brasil, né? Não, no Brasil não. No Brasil não tem. Só tem um, né? Só tem um. Ele está aqui porque a esposa mandou. E o problema espiritual é quando as pessoas não dão amor aos antepassados, tanto doutrinariamente como o lado físico. O lado físico é não visitar os seus antepassados, abandoná-los totalmente. Isso gera problemas diabéticos, né? Não só de diabetes, também como outros problemas na cabeça, tumor, hidrocefalia, paralisia facial, olhos, problema de cegueira noturna, essas coisas. Uma coisa importante é visitar túmulos dos antepassados. E quando, por exemplo, o antepassado está em outro país, ou mesmo no Brasil, que é tão grande, está num estado bem distante. Nesse caso...
Se houver possibilidade de pedir para algum parente, algum amigo que more na região fazer isso, como aconteceu com uma senhora de Brasília, ela era portuguesa, né? É portuguesa. Aí a irmã ia para Portugal e pediu, já que você vai para lá, você pode fazer esse favor? Tá certo. E ela ficou curada da diabetes. Para encerrar, professor, tem mais um caso que o senhor orientou, que o senhor sabe da Seitonoye, que estava com diabetes, por exemplo, ou outra doença que se curou rapidinho, em 1 minuto? Sim, tem um caso interessante em Florianópolis que aconteceu. Estive orientando no seminário, aliás, mandar um alô para Santa Catarina, pessoal de Xanxerê, Florianópolis, Criciúma, né? Estive agora em Criciúma, um abraço pessoal. E eu tinha orientado no seminário, e uma senhora que participou do seminário, chegando em casa, falou para sua empregada, agora eu sei por que sua mãe está na UTI com diabetes. Acabei de ouvir, é que vocês abandonaram seus antepassados. Onde estão os túmulos dos seus antepassados? Ela falou, não sei. E aí foram perguntar para os parentes, porque essa empregada ali nunca tinha ido visitar o túmulo dos antepassados, nem os pais dela faziam isso. Então ela não tinha informação onde estavam enterrados os avós. E nisso descobriram, foi essa senhora, essa patroa e a empregada foram lá visitar o túmulo dos antepassados dela. 3 dias depois a mãe estava curada andando na praia com a filha. Muito bem. Muito obrigado a você que assiste o programa da Seitonoye. Muito obrigado ao professor Shinji Takahashi. Muito obrigado. Obrigado por ter vindo, professor. Obrigado. Então, nada de dominado, né, professor? É tudo fofoca, né? Fofoca. Muito obrigado, professor Heitor. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença dos professores. E muito obrigado a você que assistiu o programa da Seitonoye no dia de hoje. Que você seja muito feliz, que todos os seus entes queridos sejam cada vez mais saudáveis, porque assim eles são desde a sua essência. Muito obrigado a todos vocês. Um forte abraço aí de todos do programa da Seitonoye, esse modo feliz de viver. Muito obrigado. Foi um privilégio ter estado com vocês e desfrutado da sabedoria peculiar dessa filosofia maravilhosa em mais um programa Seitonoye, um modo feliz de viver. Colocando em ordem o coração e serenando a mente, elevemos nossos pensamentos a Deus por meio de nosso momento de oração. Oração para eliminar o temor e o apego. No universo existe um único Deus, o qual é a mente onipresente no cosmos, a sabedoria infinita, o amor infinito, a vida infinita. Ele é um ser transcendental e ubíquo, que se aloja em nós, constituindo a nossa vida, a nossa consciência, a nossa sabedoria e a nossa mente que ama todos os seres. Como o perfeito trabalho da vida de Deus está se processando continuamente dentro de mim, eu sou sempre saudável. Como a sabedoria de Deus está orientando todos os meus atos, eu nunca falho nas minhas condutas, nunca me perco nos caminhos tortuosos e avanço sempre pelo caminho correto.